Mas o texto diz: tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Mas notem, isso representa um obstáculo. Por quê? Porque Deus havia prometido que faria de Abrão uma grande nação. Foi por isso que ele saiu da sua terra. Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Vá para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de você uma grande nação. E ele sai da sua terra tendo 75 anos de idade. E ele não tinha filhos. E mesmo assim, mesmo diante de uma circunstância avessa ao cumprimento da promessa, ele obedeceu. E por que ele obedeceu? Porque ele creu que não representaria um impedimento para que Deus cumprisse aquilo que ele disse. Ele fala então: eu vou obedecer, mesmo olhando para a minha condição e não vendo como a promessa de Deus pode se cumprir. Eu não sei como a palavra de Deus pode se cumprir, eu não sei como pode. E Ele está me dando uma ordem para que eu realize, para que eu cumpra essa ordem, apesar dessa circunstância avessa. E eu creio que essa circunstância não será um impedimento, e eu vou obedecer, mesmo sem entender, eu vou obedecer. Esse fator é importante para que nós compreendamos a obediência cristã. A obediência cristã é uma obediência que não é baseada na razão, ela não é baseada no raciocínio lógico, ela é baseada unicamente na fé. Eu obedeço sem entender. Muitas vezes nós nos vemos diante de ordens do Senhor e dizemos: mas isso é demais, isso não faz sentido. Essa ordem não faz sentido. Porque eu devo me submeter a isso? Porque eu devo sacrificar certas coisas, obedecendo aí a vontade de Deus e obedecendo aquilo que a Bíblia estabelece? Por que eu devo fazer isso? Eu não estou vendo propósito nisso. Eu estou perdendo com isso. Eu estou sofrendo prejuízos, perdas por causa disso. E não estou vendo sentido em obedecer essas coisas. Por que eu devo permanecer nesse casamento? Eu não vejo sentido nisso. Porque eu devo ser submissa ao meu marido? Eu não vejo sentido nisso. Porque eu devo obedecer os meus pais, considerando o modo como eles são? Eu não vejo sentido nisso. Porque eu devo amar esta mulher, esta esposa? Eu não vejo sentido nisso, considerando quem é e como é essa mulher. Porque eu devo me congregar com os meus irmãos? Eu não vejo sentido nisso. Eu poderia fazer outras coisas, muito mais proveitosas. Por que eu tenho que estar ali com os meus irmãos, reunido ali, e Ele ordena que eu faça isso? Eu não consigo compreender certos comandos, e eu gostaria de fazer uma releitura da Escritura, e reinterpretar esses comandos todos, para que eles fizessem algum sentido na minha cabeça, e eu conseguisse então encontrar a razão, o propósito, uma base lógica para eles, e então, de posse dessa base lógica, mental, racional, eu então sim obedecer, ou, diante da reinterpretação, obedecer de outro jeito, que é uma forma sutil de dizer desobedecer. Mas a obediência cristã ela não é assim. Quando nós vemos Abrão diante da ordem, ele não olha as circunstâncias e nem procura a lógica da ordem. Ele simplesmente parte da sua terra em Harã, como lhe ordenara o Senhor. Na sequência, os irmãos encontram outro impedimento. O texto diz, no versículo 6, no finalzinho, diz assim: nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O que é isso? É um outro impedimento. Espera lá. O Senhor está mandando eu ir para uma terra. Existe aí a sugestão
da dádiva desta terra para mim, porque o Senhor está dizendo, vá para esta terra porque eu farei de você uma grande nação. A promessa da terra ainda não tinha sido expressa de modo muito claro, mas estava implícita nisso. Vá para esta terra porque eu farei de você uma grande nação. Está implícito nisso que eu receberei essa terra, que é a terra onde essa nação vai prosperar, onde essa nação vai crescer, onde essa nação vai aflorar. E de fato, no versículo 7, Deus diz abertamente, eu vou dar essa terra para você. Ele vai então para essa terra com a promessa da nação e sabe, naquele tempo, os cananeus habitavam a terra. Ele então está diante de 2 obstáculos para a sua obediência. 2 obstáculos que tiram a racionalidade da obediência. O avançado da sua idade, ele sem filhos, sua esposa idosa e estéril, e a terra possuída por um povo hostil. E ele chegando ali, já velho, com sua esposa já velha, movido pela fé de que ele conquistaria aquela terra. E ali uma grande nação afloraria, como resultado do nascimento dos seus filhos. Que sentido faz isso? Se você encontrasse Abraão peregrinando pela Palestina e conversasse com ele e dissesse, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque toda essa terra será dada a mim e aos meus descendentes. Que descendentes? Eu não tenho nenhum ainda, mas Deus mandou e eu saí da minha terra e eu vim para cá. Cadê o seu exército para conquistar a terra? Não, nós não temos. Eu sou um homem muito bem de vida, mas eu ainda não tenho nenhum exército e também não tenho filhos. Mas a gente está começando agora. Eu tenho 75 anos, a minha esposa, ela talvez tenha filhos, se bem que ela é estéril. Ah, é? É estéril. Qual é a racional? Qual é o sentido disso tudo? O mundo olha para um homem desse e diz, essa obediência é a obediência de um louco. Essa obediência é a obediência de um homem estúpido. Abandona Harã, sai da sua terra e vem para cá. Já idoso, numa terra hostil, de povos hostis. E vem movido pela certeza de que terá uma grande descendência, essa descendência herdará esta terra aqui. Essa obediência não tem o menor sentido. Mas é assim a obediência da fé. Eu obedeço sem entender. Eu não compreendo muitas vezes a ordem de Deus, porque essa ordem parece sem sentido. Eu não compreendo porque essa ordem às vezes parece injusta. Eu não vejo onde Deus quer chegar com essas ordens que Ele dá. Mas se eu sou o homem da fé de Abraão, então eu obedeço sem compreender. É a obediência da fé, não é a obediência da mente, da razão. Quando eu era ainda um jovem seminarista, conheci um pastor chamado pastor Ari Nogueira. Ele contava a história de 2 meninos. 2 meninos que estavam brincando numa construção. E o pai os observava. E o pai via ali os 2 menininhos brincando naquela construção. E de repente, por alguma razão, uma viga se soltou ali em algum lugar lá no alto. E aquela viga se desprendeu e desceu e desabou. E veio caindo na direção dos 2 meninos. E então o pai imediatamente emitiu um comando. Ele disse, corram! Sem explicação nenhuma. Não dava tempo de explicar. Ele disse, corram! Um menininho correu. O outro falou, por quê? Qual foi o fim da história? O primeiro confiou no comando do pai, pensando, meu pai é um homem sábio, ele quer o meu bem, eu creio na visão dele, eu creio no discernimento dele,
Eu creio na autoridade, no comando dele, eu creio que ele quer o meu bem, e se ele dá uma ordem, eu obedeço de pronto, eu não tenho que perguntar por quê. Ele sabe o que está dizendo, sabe o que está mandando. Já o outro pensou assim: eu só obedeço se eu entender por quê. E o resultado foi a desgraça que caiu sobre ele, foi esmagado debaixo da viga.